Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, que tem como propósito espalhar o conhecimento bíblico profundo para os quatro cantos do mundo. Nesse canal você vai ter contato com conhecimento que vai na profundidade da Escritura, para que você possa ter justamente o contato com aquilo que é realmente a mensagem que Deus quer te dar. Exatamente. E hoje nós estamos diante de um texto espetacular. O texto do Evangelho de hoje é tirado lá de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 ao 19. E para que você possa entender, este texto, ele fala da escolha dos 12 apóstolos. O que significa a palavra apóstolo? Será que existe no número 12 alguma teologia mais profunda? Existe algum texto do Antigo Testamento por trás desta narrativa? É sobre tudo isso e muito mais que este vídeo vai tratar. E antes da gente poder mergulhar nesse texto, eu já quero te pedir que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Aqui tem vídeo de estudo bíblico profundo todos os dias, beleza? Estamos juntos nessa missão. Vamos lá. Então vamos mergulhar no texto. Diz assim o versículo 12. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os 12 e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Aqui nós estamos diante, num primeiro momento, do fato do Evangelho mostrar Jesus numa montanha orando. E não é uma oração qualquer, ele ora a noite inteira a Deus. O Evangelho de Lucas está fazendo aqui justamente um paralelo de Jesus com Moisés. Moisés que sobe a montanha para se encontrar com Deus. Esse dado é muito importante, eu quero que você guarde isso aqui. Eu já vou retomar essa visão. Um outro dado fundamental é que o texto mostra Jesus em oração. E nos eventos mais importantes dentro do Evangelho de Lucas, Jesus se encontra com o Pai, se relaciona com Ele por meio da reza, por meio da oração. Esse dado é fundamental. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que mais trabalha isso. E aí, eu preciso dizer que aqui no nosso canal tem muitos vídeos nos quais eu abordo essa dimensão em Lucas. Eu vou deixar, inclusive, aqui em cima, não é, para que você possa clicar e depois desse vídeo você assistir os demais vídeos que trabalham esta teologia. Agora, há um outro dado fundamental. Diz o texto que depois que amanheceu, ele chamou os discípulos. Dentre esses discípulos, ele escolheu os 12 e deu o nome de apóstolos. Ora, aqui nós teremos o eco justamente
daquilo que está em Êxodo, no capítulo 24, versículo 4. Exatamente. É o texto em que Moisés está no caminho para a montanha, subindo a montanha, e ele então pega 12 pedras e cria pilares, 12 pilares. E cada pilar vai justamente representar uma das tribos de Israel. Aqui tem algo muito importante. Jesus vai ser entendido como este novo Moisés, e Jesus, neste caso, está estabelecendo os 12 que vão simbolizar, dentro da teologia do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel. Ou seja, Lucas, ele tem a intenção muito clara de mostrar que a igreja é o Israel restaurado. E esse dado é muito importante, justamente, pessoal, quando nós olhamos dentro da própria teologia da obra lucana, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, esta dinâmica. Nós encontramos isso, por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 1, no capítulo 9, versículo 1, versículo 12 e versículo 17 do Evangelho, capítulo 18, versículo 31, capítulo 22, versículo 3, versículo 30 e versículo 47. E em Atos dos Apóstolos nós vemos esta realidade lá no capítulo 6, versículo 2, e ainda antes, no momento em que eles estavam dentro do cenáculo, e eles vão então lançar a sorte depois do momento de oração, e Matias será escolhido. Lá no capítulo 1, versículos de 15 a 26. Então, para Lucas, esta ideia dos 12 é fundamental. Agora, ele deixa muito claro também um outro aspecto fundamental. Ele deixa claro o que é o significado mais profundo do termo apóstolo. Apóstolo vem do grego e significa enviado. Sabia disso? Apóstolo é aquele que foi enviado. E aí nós encontramos justamente referência a isto lá no capítulo 1, já no versículo 19, no versículo 26, no capítulo 4, versículo 18 e no versículo 43, quando se fala desta ideia do envio de Jesus. Jesus também vai ser enviado. E aí, ao escolher os 12, o Senhor os envia agora. E é muito interessante isso. Os 12 serão enviados, e este envio é muito interessante a gente entender. É um envio para fora. Esse ponto é muito interessante. Como assim? Parece tão óbvio, mas não é. A palavra apóstolo é formada pela preposição apó, que significa para fora, e stelo, que significa enviar. Então, apóstolo é aquele que é enviado para fora. É uma ida em missão. É uma ida a todos. E a gente vai entender isso ao longo de todo o processo da teologia lucana, justamente nesta visão de que o Espírito Santo é aquele que faz com que estes apóstolos sejam sucessores proféticos do próprio Cristo. Nós encontramos isso em Atos desde o começo até o final, em Atos capítulo 1, versículo 2, versículo 26, capítulo 2, versículo 37, versículo 42 e 43, capítulo 4, versículo 33, 35, 36 e 37. Depois, em Atos capítulo 5, versículo 2, versículo 12, versículo 18, versículo 29, versículo 40. Também encontramos lá no capítulo 6, versículo 6, capítulo 8, versículo 1, versículo 14, versículo 18, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 1, capítulo 14, versículo 4 e versículo 14,
capítulo 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 22, 23 e no capítulo 16, versículo 4. Olha só, então eles são enviados para fora para irem a todos como sucessores proféticos na força do Espírito para a realização da pregação e das obras do reino de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda. E aí, pessoal, agora o texto, ao elaborar toda esta teologia, ele vai citar o nome dos 12, e se você quiser olhar depois o paralelo, você vai encontrar, não é, estes 12 também lá no Evangelho de Marcos, e vai encontrar também lá no Evangelho de Mateus, tá? Então esse dado é muito interessante. Então em Mateus se encontra no capítulo 10, versículo de 1 a 4, e lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 16 a 19. Agora, vamos entender um pouco melhor sobre a teologia e sobre como é que estes apóstolos são entendidos na tradição sinótica. Aqui é primeiro importante dizer que esta ideia dos 12, dos apóstolos, ela é mais forte nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos. Enquanto que em João isso não é tão enfatizado. Isso é um dado muito importante, ok? Mas dentro de Marcos, que seria a base teológica tanto de Lucas quanto para Mateus, numa determinada perspectiva teórica, né? O que nós temos? Eles são um grupo de discípulos que foram escolhidos por Jesus para serem companheiros especiais. Isso vai aparecer em Marcos, no capítulo 3, versículo 14, no capítulo 4, versículo 10, no capítulo 11, versículo 11 e no capítulo 14, versículo 17. Como é que eles vão ser vistos então? Vão ser vistos como aqueles que foram particularmente instruídos por Jesus. Então ensinamentos foram dados para eles. Isso é dito em Marcos, no capítulo 9, versículo 35. Depois em Marcos, capítulo 10, versículo 32. E aí eles vão ser enviados para proclamar a vinda do reino de Deus e, dentro de Marcos, expulsar demônios. E nesse sentido, não é, realizar a obra justamente que o próprio Messias realiza. Esse dado é muito interessante. E isso vai aparecer em Marcos capítulo 3, versículo 14 e no versículo 16, e lá no capítulo 16, no versículo 6, tá? E no versículo 7 em diante, quando Jesus dá a ordem para que eles possam ir pelo mundo e tudo isso. Esse dado é muito importante. Aí, aliás, eu estava falando, Marcos é do capítulo 16, não é? Lá pelo versículo 13, tá? E também em Marcos há o simbolismo dos 12 quanto às 12 tribos de Israel. Tudo bem, pessoal? Então é um dado muito fundamental esta compreensão. Bom, tendo então apresentado tudo isso, o texto vai finalizar, na realidade, com o início de uma nova perícope. A liturgia de hoje faz isso. Ela fala de Jesus na montanha, escolhe os 12 e agora Jesus, no versículo 17, ele desce e ele vai para um local plano. O que nós temos aqui de fundamental? Primeiro é que dentro do Evangelho de Lucas, o sermão das bem-aventuranças, aquele lá, bem-aventurados, tal, ou felizes, né, dependendo da tradução da Bíblia que você pegar, ele vai acontecer na planície. Ele não vai acontecer como em Mateus no capítulo 5, 6 e 7, na montanha. Esse dado é interessante. Não é? Geralmente aqui a explicação é também a ideia do novo Moisés que desceu da montanha para se encontrar com o povo. Tá? Esse dado é interessante porque em Lucas isso vai ser dito, né? Vão estar diante do Senhor numeroso grupo de discípulos, né? E uma imensa multidão. E aí gente inclusive de Tiro e de Sidônia, que são locais pagãos. Isso é muito importante na teologia de Lucas, porque Lucas tem a visão de que Jesus tem uma missão que é estendida para o mundo inteiro, não apenas para os judeus. Isso é muito importante, por isso se coloca a pessoa aqui de Tiro e de Sidônia.
beleza? E essa multidão vai acompanhar ao longo de toda a narrativa o ministério de Jesus. E é muito importante, eu sempre enfatizo isso, é algo muito presente nos sinóticos, há uma distinção entre multidão, discípulos e os 12, dentro da temática, não é, sinótica. Isso é fundamental. Geralmente a multidão vai ser aquela empolgada, multidão vai ser aquela que espreme Jesus, multidão é aquela que busca o Senhor apenas pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios, enquanto discípulos e apóstolos são aqueles que se sentam aos pés do Mestre, escutam o que ele tem a dizer e querem viver a missão de ir pelo mundo realizando as obras do reino. Beleza? Então aqui terminamos o nosso vídeo. Quero te agradecer por ter estado aqui, e aqui vão algumas sugestões de vídeo para que você possa continuar neste aprofundamento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Estamos juntos. Valeu!